Olá, você que é do mercado imobiliário, que é apaixonado pelo mercado imobiliário e quer ficar bem informado. Assista mais um episódio do Imobcast, os nossos queridos chamados por imobiliários, né, Ricieri? É isso mesmo. Tudo Boa noite, bem? pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imobcast. Esse que é o 73º episódio, Júnior. Já Isso aí. estamos aí no episódio 73, né? Eu e Ricieri conversando no externo aqui, né? Nas horas vagas e É isso. pensando quem seria o nosso próximo convidado. E a ideia sempre é trazer pessoas que agreguem para o mercado imobiliário, que elas fazem parte do mercado imobiliário e que atuam em vários setores do mercado imobiliário. Dessa vez, Isso mesmo. nós trouxemos o André Couda. O André que ele é especialista, vamos chamar de especialista em áreas rurais, né? Isso aí, eu acho que é assim, Júnior, eu não tô lembrado, mas eu acho que é a primeira pessoa que vem falar especificamente sobre esse Áreas tipo de rurais. assunto, né? Áreas rurais e Tão importante loteamentos, aqui para nossa condomínios, né? região, né? E que traz tantas É dúvidas isso para os aí. corretores, para os clientes, para os investidores e assim a gente achou nele uma pessoa que centraliza algumas informações bem importantes e por isso E é seja uma referência também. seja muito bem-vindo, André Couda. Obrigado, Júnior Ricieri, pelo convite de estar participando desse podcast. Seja bem-vindo. Venho aqui para ajudar, né, a somar no Isso. mercado imobiliário, tirar algumas dúvidas e passar o meu conhecimento, né? A gente sempre precisa aprender também, tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês hoje aqui também e vou passar meu conhecimento aí. O André, eu trouxe um tema para o nosso bate-papo que eu acho que é um tema bem pertinente com o teu dia a dia. Né? A gente colocou assim, ó, como transformar áreas rurais em grandes oportunidades de negócio. E você, não sei qual foi a tua história até chegar na profissão de corretor de imóveis, mas eu tenho certeza que tu faz isso muito, que é transformar áreas rurais em grandes oportunidades de negócio. Quer contar para nós um pouquinho como é que tu virou corretor? Vamos lá, vamos lá. Faz uns 10 anos atrás, né? Eu era mecânico automotivo. O meu sonho sempre foi ter uma oficina, mexer com carro turbo, né? A gente era moleque, queria. O professor do Senai perguntava para a sala toda: quer se especializar em qual área? Ah, quero mexer em carro turbo, né? Em Apiúna, é isso? Não, no Senai em Blumenau, Ah, né? em Blumenau. Aí trabalhava na oficina lá em Apiúna. E o sonho era ser mecânico. Mas a gente era novo, né? A gente foi evoluindo, foi passando, realizei o sonho, trabalhei como mecânico. Mas, sabe, abrir até a minha própria oficina também. Mas a gente sabia que eu era muito limitado lá na minha cidade para desenvolver a profissão. E eu sempre queria um a mais, né? Sempre buscando como é que eu vou fazer para faturar mais. Mas a mecânica era em Blumenau ou não? Era em Apiúna. Ah, tá. A mecânica, sim. Aí eu era o meu dono, o mecânico, o recepcionista, tudo. Financeiro. Compras. Aí fechava às 6 horas da tarde e ficava trabalhando até tarde da noite para poder faturar um pouco mais, né? Mas eu era novo, eu tinha ambição, queria mais e mais, né? Tá. Aí, resumindo a história, meu nono tinha um sítio para vender e tava lá, sei lá, 2 anos, 3 anos para vender lá no interior de Apiúna, Na Vargem Grande? no Ribeirão Jundiá. No Ribeirão de Jundiaí. Dava uns 20 km do centro. E tava só a plaquinha lá de vendas, né? Mas lá não é um sítio, é no interior, não é um lugar de Fluxo de pessoas de passando. pessoas, né? Então, na época, né, eu tive a brilhante ideia, né? Tava começando essa questão de Facebook, nem tinha Instagram, se eu não me engano, acho que era Facebook. E eu resolvi falar, nono, será que se eu botar anunciar esse sítio aqui, na época era 90 mil reais o sítio, se eu botar um pouco a mais em cima, eu posso ficar com essa beirada para mim? Não, pode fazer e tal. E foi assim que eu comecei a vender o primeiro sítio, mas na verdade não era nem que eu queria ser o corretor na época, né? Era Queria ajudar teu avô. ajudar ele e também eu queria, se eu não me engano, era comprar mais ferramentas para minha oficina, expandir Dar o um negócio, upgrade, dar então. um upgrade, né? Com esse dinheiro ali, tu ia usar pra oficina. Eu nem sabia direito o que era ser um corretor na época, Uhum. né? Hoje eu tenho 33 anos, faz já uns
esse primeiro sítio, acho que foi uns 12 anos. Que daí, aí eu dei esse upgrade na minha oficina e continuei trabalhando. Mas sabe aquela picadinha da comissão, Sim, assim, a né? cachaçinha. Gostou, né? Mordeu, né? Pensei, poxa, eu aqui me lascando na oficina e tal, aquela vez vendi o sítio, não foi a melhor experiência da vida, sabe? Envolveu familiares e coisa, não foi legal. Nunca é fácil, né? Eu até na época jurei, não vou mais vender imóvel, não quero mais saber disso Olha aqui. só. Mas tinha mordido, né, a comissão, né? Então foi um negócio que eu pensei, poxa vida, cara. Me aborreci da oficina, eu pensei, vou começar a ver se eu vender a oficina e vou ver se eu compro um sítiozinho, um terreninho aí para eu fazer, né? Então foi assim que daí depois que eu comecei de fato a ser corretor. Comecei tirando o Cresci Uhum. e angariando imóveis rurais de terceiro. E amigos, conhecidos, Isso, botando para vender. isso. E por que rural? Porque eu me criei lá, a Piúna, querendo ou não, é bastante interior, a minha família, o meu Uhum. pai tem sítio, meu avô, a maioria tem sítio, então eu me identificava com o negócio, Familiarizou, né? sabe? E tu Sim. conhece, né, o produto, a região, a Isso, localização. desde quando eu era pequeno, eu ia com meu pai lá pro sítio para roçar, plantar uma grama, fazer uma casa, uma cerca. Então, eu acho que eles foram me criando sem saber que um dia eu ia Uhum. fazer isso. For te preparando para isso. Sem saber, sabe? Nem eles, nem eu não sabia que eu ia fazer isso. Mas eu acabei adquirindo muita experiência no começo com isso. Eu sempre falo que o pessoal pede, Júnior, tu é empresário ou tu é corretor de imóveis? Eu falo que eu sou corretor empreendedor. E quando tu conta a tua história para nós, André, eu percebo que você é um corretor empreendedor, porque tu começasse na profissão de corretor de imóveis não só para vender sítios para outras pessoas, né? Mas também para, de certa forma, tu chama fazer sítio, né? É, Que tu compra a área grande e acaba transformando ela em mini sítios, é isso? isso, chácaras. Como é que funciona esse processo? Então, assim, ó, continuando aquela historinha ali do começo. Eu comecei com um sítio de terceiro, vendi a oficina e comprei um pedacinho de terra lá. Pensei, na minha cabeça, né? O meu primeiro empreendimento, né? Uhum. Vou comprar o sítio, vou regularizar, vou fazer as cerca, vou roçar, deixar impecável, né? Deixar lindão, É. aquela cerquinha branca. Aí foi ali que já bateu o primeiro BO, né? Já deu. Que não é, o dinheiro acabou, não dava pra fazer metade do que eu tinha pensado em fazer. É tudo custoso, né, no sítio, né? E era o meu primeiro, né? Eu não sabia. Eu tinha ideia, mas não Uhum. sabia o custo das coisas, Da né? execução. Então, como tu falou, então a gente começou sem professor nenhum, a gente foi pra cima, fazendo e acertando e errando, e a gente começou a fazer. O meus primeiros sítios era comprava um, transformava e vendia, né? Aí dava uma segurada, vendia uns sítios de terceiros e ia nessa tocada. Era para ser um em um. Só que daí os sítios de terceiros começou a bater muito na trave. Tu conseguia o cliente, fazia tudo certinho, chegava lá na hora, o proprietário desistia. Uma Ele condição de negócio talvez que não era agradável, né? e tem muito proprietário que tem apego sentimental nos Hum. sítios, sabe? Ah, porque eu passei a minha vida toda aqui plantando isso e aquilo e acha que Uhum. Eles que tomam a decisão de pôr à venda num certo momento da vida, mas quando aparece a oportunidade realmente que eles veem que eles vão ficar sem o sítio, né, vão é, vender, eles daí eles pulam fora. eles dão para trás, tem hora que os rumos, né, como o terreno rural às vezes são grandes, um diz que o rumo é aqui, depois tu vai ver é lá, aí começa aqueles impasse. Tem muita coisa pra gente contar, sabe? É documentação, é acesso que às vezes passa por dentro de outro terreno, tem um monte de coisa. E começou a dar um monte de BOzinho. E eu fui pegando cada sítiozinho de terceiro que eu ia negociando, ia aparecendo um probleminha. E eu fui monitorando cada probleminha desse. Uhum. Aí que depois veio assim, não, vou diminuir os de terceiro e agora eu vou fazer os meus sítios e vou resolver todos esses probleminha para eu não Baseado. perder mais a venda. Legal.
Que aí entra o que você falou, que a gente meio que é o corretor empreendedor, né? Esse foi o meu intuito, resolver esses pequenos problemas que comprometiam a venda e deixar tudo certinho para eu ter tranquilidade e o meu cliente, comprador, Perfeito, que também legal. ter. Tu vê, essas dificuldades que tu teve como um corretor tradicional, tu ia vender É, os imóveis de terceiro, tu foi mapeando isso. Isso É, é uma visão empreendedora, né, Júnior? exatamente. É tu E aí vê a dor, né? E tu viu tentar a dor, solucionar, né? e aí tu falou, não, agora então eu vou deixar as é, coisas em ordem e vou vender do jeito que... Pronto. Pronto, do jeito certo, no- desembaraçado, né? isso, novamente sem eles querer, os proprietários me incentivaram a eu criar os sítios, sabe? Eles deixando a desejar em algumas situações, não estou generalizando, tá? Tem muita gente que é tudo 100%, mas foi isso aí que me deu força para eu começar a empreender nesse ramo aí. Tu comentando a história dos BOs, assim, ou dos probleminhas, tu fala dos desafios que tem na venda do sítio, né? Eu começo a lembrar, eu negociei, um dos primeiros sítios que eu vendi foi com o Custódio, Jair, lá Sim, de Epiúna, sim, falecido hoje, né? sim, Ele já faz tempo já que faleceu. E ele era um baita corretor lá da região de Apiúna. E lá a gente fez uma negociação uma vez e ele falava para mim que o sítio é bem desafiador, porque quando tu tens o sítio ele é meio dobrado, o cara quer plano. Quando tem casa, quando não tem casa, o cara queria casa. Daí se tem fundos pro rio é porque alaga, se não tem é porque não tem. Daí a documentação é um impasse. Daí a frente é porque não, quero mais escondido, mas quando é encravado também não quer. Então é tanto detalhe que envolve É. os sítios, chácara e fazenda, que acaba dificultando um pouco a venda, porque a exigência do comprador é alta, né? Como é que tu faz essa filtragem ali? tu resumiu tudo, sabe, Júnior? Não tem como agradar 100%, é a minha conclusão. A gente tenta, por exemplo, eu que compro as áreas para fracionar ou transformar, a gente tenta pegar esses pequenos detalhes, né, como eu monitorei durante anos, Minimizar. para minimizar, né? Tentar acertar o máximo possível. Documentação, beleza. A documentação de praxe, né? Deixar uma parte plana para fazer a casa? Isso. Se bem que assim, ó, Júnior, hoje tem. No começo, um monte de gente queria área plana, plana. Ah, eu quero 10, 20 hectares plano. Não No existe. começo eu tava que nem um louco, né? Procurando, né? Depois eu cheguei e falei, cara, isso não existe aqui. A nossa região é muito dobrada, Não, né? e eles querem pagar 300 mil reais. Eu falei, não, esquece, esquece, Vai não ter um tem. lote para te fazer tua casa, É, no meio da área. é. Aí assim, olha só, como concluindo. Ah, eu quero terreno no alto, que hoje tá Em em alta, alta. né? alta. É verdade. Vista panorâmica. Mas eu quero um córrego. Eu falei, cara, mas isso é muito raro tu ter a vista e um córrego junto lá no alto, porque o córrego é por baixo, né? Os rios, né? Então, esse é um desafio, mas a gente, com um pouco da experiência que a gente foi adquirindo nos anos, a gente vai filtrando, vai minimizando, não dá para agradar todo mundo. Tem os E mais específicos para produção, outros mais para isso, lazer mesmo, e é isso aí, isso. né? Se bem que os meus, maioria é lazer, tá? Lazer? Lazer. Sim, ó, é raro eu vender um sítio que é para produção. Ah, vamos supor, tem Roça 20. mecanizável. Isso, muito difícil. Até porque se eu achar um que é desse sentido que é bom, eu tento comprar, sabe? Uhum, Para fracionar, né? claro, Mas fora isso, é mais lazer mesmo. mais lazer. Posso fazer uma pergunta Claro. aqui, ô André? Assim, ó, hoje a gente já trabalhou até, inclusive, com diversos imóveis teus e tudo. E hoje, como é que funciona a caçada desses imóveis? Hoje, as pessoas te procuram para você fazer, ou como é que funciona? Tipo assim, ou você está sempre de olho e está pesquisando, você está andando, você está garimpando essas áreas e você vê um potencial ali, e ali você vai lá e faz uma oferta, ou hoje a grande maioria dos corretores talvez venha te oferecer? Como é que funciona os novos empreendimentos aí do André? Sim. A gente, nesses anos, conseguiu alguns parceiros bem legal, né? Alguns corretores aí. E eles sempre estão oferecendo. Mas a maioria dos sítios que eu fiz, que eu comprei, empreendi, foi a minha caçada mesmo, sabe? Uhum. Eu gosto muito de andar com o carro e ficar olhando para cima, para o mato, achando aquele pedacinho de carvão que pode se transformar num diamante. Uhum. Então, eu gosto mesmo de caçar. Às vezes fico
no Marketplace ou no Instagram, olhando, e fico imaginando, sabe? Olhando uma foto, Tu já começa a ter uma visão É, do que tu consegue preparar com aquilo, né? isso. Aí depois também, assim, às vezes, beleza, esse sítio aqui tá para venda. Às vezes os sítios acontecem de muita impasse familiares e acaba abandonando lá, né? É esses que eu gosto, falar a verdade. Uhum. Aí eu transformo. Aí eu pego no Google Earth e fico lá montando o Se quebra-cabeça. aventurando. Tem tanto de área plana, limpa, né? Não digo nem plana, área limpa. Dá para fazer isso, dá para fazer 3, 5, 10 chácaras. E a gente vai. E aí você tem hoje parceiros aí de engenharia ambiental ou se é você que faz para depois montar todas as plantas aí dos lotes? Como é que funciona isso? Eu tenho alguns parceiros, né? Mas assim, ó, sobre a questão ambiental, né? Eu já tentei já estudar um pouco para eu mesmo já saber o que pode e não pode. Uhum. Hoje eu não compro um terreno que, por exemplo, eu tenha que fazer um projeto ambiental para fazer um desmatamento para fazer um sítio. Eu já compro um que tem área aberta. Perfeito. Porque assim tá muito complicado hoje para fazer. Não, eu não teria o tempo hábil, financeiramente eu não vejo tão vantajoso, Porque sabe? tem um custo, né, André? Esse Isso, desmatamento, né, isso, limpar toda essa área, então tem que fazer todo um projeto de isso. poda, né, e tudo, né, e supressão e tudo mais, né? Exatamente, exatamente. Aí, então eu tento já no meu filtro mesmo, eu já tento não comprar uma área que precise de um fazer um projeto ambiental, sabe? Sim, Já, Tu já, filtra já isso. já filtro já. perfeito. Isso tu pode dizer que talvez já foi um dos acertos e erros que você teve desde o início para cá? Foi. É, Foi tipo, porque já evita muito transtorno, sabe? perfeito. E assim, só para complementar essa parte de ambiental, né? Que nem o Júnior comentou antes. Tem gente que quer perto do rio, mas nem todo sítio, terreno que tem rio, grota, nascente, é um bom terreno. Porque hoje, aqui na área urbana, às vezes 5, 15, Uhum. 10, 20 metros de distância. Na área do interior, se tiver um córregozinho lá que corra 20 centímetros de água, é 30 metros para cada lado. Uhum. Então, às vezes, acaba inviabilizando o empreendimento, sabe? E as pessoas não Ele é veem isso. bonito, mas não. Isso, meu terreno é rico de água, concordo. Hum. Mas para fazer um Um empreendimento sítio, já. chácaras, É. não Ele não vai gira. edificar, né? Toda a área boa, bonita, aberta, está comprometida por causa de um córrego de água. E tem alguns terrenos que a gente avalia que realmente são É, cortados, né? Né? e o proprietário, não, o meu terreno é rico, olha aqui, isso só essa água vale um monte, Só daí sabe? não sobra espaço para construir daí, às vezes. Exatamente. Tudo que é bom a diferença do veneno pro remédio é a dose, né? É. Aham. E tu atua muito em Apiúna ali ou na região também, Ascurra? Eu sei porque, né, eu faço a pergunta aqui até para o pessoal saber também, né? Qual que são as cidades que tu mais atua, onde tu já atuou, onde tu talvez por qualquer motivo não está mais atuando? Eu comecei em Apiúna e eu tento, o meu foco ainda hoje é Apiúna, porque a gente conhece muito as regiões, né? Então, a gente já sabe onde que pega enchente, onde que tem algum tipo de empecilho, os proprietários a gente já conhece a história do terreno, a gente já conhece todas as leis da prefeitura, né, do município, né? Então tende a facilitar um pouco mais, né, para a gente empreender em Apiúna. Mas já estamos se aventurando, né? Eu já fiz uns 3 empreendimentos pequenos em Ascurra. Fizemos 10 lotes lá em Rio dos Cedros, ali na barragem, sabe? Chegando na Uhum. barragem. Então, devagarzinho, a gente está indo para as outras cidades, né? Bom, bom, bom. Até é legal falar, porque aqui na região de Indaial a gente tem essa parceria, né? Já de anos aí com a Líder Imobiliária. Aham. E recentemente a gente está negociando um imóvel lá no Alto Vale, né? Também uma Isso, outra cidade daí, né? isso, exatamente. É, Vamos lá. Posso fazer uma perguntinha aqui? claro, fica à vontade, O Inici. André, agora pensando na questão de um investidor, né? Hoje, na tua visão e em conversa também com investidores e compradores e tudo mais, o que que tu enxerga como um dos principais erros de quem quer investir mais numa área rural, em vez de ser num imóvel urbano? Às vezes uma pessoa quer fazer um investimento rural.
Quais são talvez os principais erros que tu enxerga, que o pessoal pensa uma coisa e depois chega na hora é outra, enfim. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente disso. Só para RCL, você quer dizer o cara empreender, fracionar ou ele comprar para ele Ou para ele lazer? comprar, Pra para ele lazer? comprar ou talvez para revender depois, enfim, não sei Sim. se tu analisou alguma coisa, tem uma característica específica desse tipo de gente, que é compra esperando uma coisa e é outra, não sei, alguma É, coisa assim? o primeiro passo, eu acho que quem quer comprar um imóvel rural, né, independente se for para ele usar para lazer, para ele fazer a sua chácara, né? Porque tem aqueles que já tá tudo pronto, beleza, mas vamos supor que ele queira fazer a casa dele e tudo mais, seria ver essas áreas de APP, sabe? Hoje, vamos supor assim, não é só eu que fraciono terra, tem mais gente que fraciona. Por exemplo, no imóvel dele não tem área de APP, Hum. mas no vizinho tem. E atinge a área dele, no caso. Atinge a área Aham. dele. Então, eu acho que o principal é olhar as áreas de APP. Uma nascente, se tiver no terreno do vizinho, é um raio de 50 metros. Exato. Um olho d'água que chamam, né? Isso. Então, pode atingir o imóvel dele facilmente e comprometer. Não que o documento não seja Sim, importante, sim. mas o documento ainda tu gasta um pouco, tu Tu resolve. resolve, né? Agora, se tem uma nascente ali, tu não consegue. Isso, Não tem que isso mexer, até é um né? assunto polêmico, né, Risse? A gente, como corretor de imóveis, a gente não pode levantar essa bandeira, mas a gente pode constatar o que realmente acontece, que nas áreas rurais tem uma grande quantidade de imóveis que são vendidos no contrato compra e venda, que não são devidamente legalizados, desmembrados, até por conta de tamanho, salvo engano, é 20 mil metros, né? 20 mil metros. Tu não Fração pode mínima. desmembrar uma fração menor do que Isso. 20 mil, que é Isso. a fração mínima, né? A não ser que uma estrada pública corte o Corte. imóvel. Daí o que Daí sobrar pro lado de baixo vira sai- matrícula. Pode Vira desmembrar, matrícula. então ele pode ser menos de 20 mil metros, Isso. mesmo sendo rural. Isso. Só que a estrada Só pública quando tem que passa uma cortar. estrada. Ah, entendi. Mas a gente sabe que, de bem- fato, o documento ele não é o primeiro lugar. Em todos os outros negócios imobiliários, quando vai pedir as dicas ou né, quais as informações, o primeiro lugar é a documentação. Primeira coisa. No caso do sítio, é legal que tu comenta, André, que tu fala assim, é que a documentação a gente resolve. Realmente resolve, né? Porque a maioria conhece quem morava lá, quem era o proprietário, consegue desmembrar de É. alguma forma, faz, enfim, faz um condomínio, faz né, N situações, né? Isso? Todo terreno rural tem a matrícula mãe, né? Uhum. Existe, Então, né? existe. Então Sim. ela tá ali. Então tu parte de um princípio, né? Uhum. E de alguma forma tu vai desenrolando a documentação. Às vezes o problema não é nem essa questão de desmembramento, é uma questão registral ali do possuidor, né? Eventualmente a pessoa faleceu, né? E Ou depois, financeira também, ou né? financeira. Sim. Às vezes a família não É. tem condições financeiras Sim. de Isso, fazer de regularizar. a regularização, daí tu chega ali com uma proposta, né, que está dentro da tua alçada e resolve o BO, Sim, né? sim. E depois usufrui disso também, né? Sim, hoje a gente consegue fazer bastante cláusulas para defender bastante isso. Às vezes fica um valor em aberto do pagamento que supre esse problema para resolver, né? Uhum. Perfeito. Exatamente. Eu quero pedir para ti, André, se em algum momento tu trabalhou da forma tradicional, vamos chamar assim, vendendo casa, vendendo apartamento, vendendo terreno, lote, no caso de casa, ou se tu foi sempre direto para o sítio já. Direto pro sítio. Eu comecei com o sítio, minha primeira experiência, e foquei no sítio, porque assim, ó, naquela fase ali que eu tava entre a mecânica e a primeira venda ali, que era uma venda familiar, né? Eu tava buscando alguma coisa para eu crescer profissionalmente. Então eu tava numa Agregar fase um pouco mais, que eu né? tava fazendo cursos, tava indo para São Paulo, muita palestra, consumindo muito conteúdo na internet. E lá tinha um dos cursos que eu fiz, foi com o Pedro Superti, que é de marketing de diferenciação, sabe? E lá ele falava para eu escolher um nicho, sabe? Perfeito. Porque não atirar para tudo quanto é lado. Tentar focar numa área, se especializar mais naquela área. E daí foi que eu escolhi os sítios. E há 10 anos atrás, até os corretores nem queriam ir
pro sítio, pro mato. Mas eu acho que ainda é pouco, tá? Né, Júnior? Eu Em noto. proporção, assim, É eu acho que legal. ainda é É legal o menos André pessoas. falar isso porque, assim, é óbvio, né? Eu estou há 20 anos no mercado, então já teve corretores na minha equipe que tinham agrado por sítio e tem corretores que não pegavam sítio de jeito nenhum. Não quero saber de sujar o tênisinho. Uhum. Mas, particularmente, eu entendo que o corretor de imóveis ele precisa ter essa base, né? Principalmente na questão de avaliação, para poder entender como é que forma uma área, né? Entender, tem que ir lá visitar o sítio, tem que ir lá conhecer o pomar do senhorzinho, tem que ir lá saber da lagoa, tem que saber dos rumos, tem que andar, porque senão ele não vai ter conhecimento técnico. Então, indiferente se tu vai querer nichar e trabalhar só com sítio ou áreas, né? Ou minisítio, mas essa experiência para o corretor de imóveis ela é muito importante. E tem corretores que, infelizmente, não têm essa experiência de E sítio. não querem, né? E era bacana, imagina, saía de casa de manhã, voltava com um monte de fruta. Sim, Isso é verdade. sim, Sem sim. contar que tomar café na casa do pessoal, né? É a Pão de melhor. forma. Eu acho que são os melhores proprietários de imóveis que tá à São os de venda sítio, é são verdade. dos sítios. É Porque assim, verdade. ó, eles vão te tratar que nem um filho, sabe? Uhum. Ele leva pra. Vem cá, vamos almoçar, pega fruta, come esse queijo e vem ver É. isso aqui, vem ver aquilo. Eles vendem o sítio com o É, coração. é É, verdade. é a vida Porque deles eles aqui. vivem ali, né? É, É verdade. então, se tu como corretor conseguir captar o que eles estão passando É. e depois tu passar pro teu cliente, é o caminho, sabe? E em contrapartida, né, agora eu tô falando assim, né, com esse olhar apaixonado, né, do sítio, do dono do sítio, que às vezes mora lá, da mesma forma, o contrário é verdadeiro, quando o sítio está abandonado, né, quando aquela pessoa não usa mais o sítio, separa, ou não usa, ou simplesmente não usa aquele sítio, o sítio é de festa e não vai, ele se acaba de um jeito também que é Sim, terrível, né? Muito sim, rápido, sim, né? sim. Hoje, só a roçada, né, por exemplo, que é o básico, né? O Se tu sem deixar, manutenção, né? se deixar lá 3, 4 meses, tu já nem vê mais, sabe? Aí, às vezes, tem alguns proprietários que ainda querem vender, mas com o olhar lá como ele estava tudo organizado, né? E o nosso cliente, ele tá vendo o sítio pela primeira vez. Então, tu vendeu um negócio que tá abandonado, e às vezes é coisa pouca, sabe? Uhum. Um pouquinho de investimento deixava tudo certinho. Aí acaba. Os proprietários, eles, em algum momento, a gente falando especificamente desse perfil de proprietário que às vezes abandona o sítio, ele perde o tesão no sítio, né? Sim. E ele lembra das épocas áureas do sítio, quando criou os Isso. filhos, enfim, ou quando fazia festa, que o sítio ele estava em cima, na ponta dos cascos, né? Isso, Tava um exatamente. brinco. E Exatamente. hoje não é mais aquilo, né? Não é mais. Não é mais. Isso é uma pena, porque realmente desvaloriza. E o pessoal fala, mas imóvel não desvaloriza. Tudo bem, mas é que às vezes tu tinhas uma valorização agregada no teu imóvel por conta daquele estado que tu mantinha ele. É. E depois, quando tu largou ele, de fato ele desvalorizou Sim. frente àquele preço que tu tinha na época. É né? verdade. Sim, Isso sim. eu percebo bastante como corretor também. O pessoal que os filhos, por algum motivo, Não vão, não acabam gostam. saindo de casa, já não estão mais lá para cuidar, aí a pessoa começa a ficar um pouco mais de idade, e aí a gente percebe bastante o pessoal querendo vender umas propriedades muito grandes, né? Eles Sim. acabam querendo alguma coisa menor, justamente por não ter muito tempo, ou se não se tornar muito custoso, né? Porque às vezes tu vai contratar uma pessoa ali para ficar roçando e tudo, Sim, acaba sendo, né? É um pouco mais custoso, mas a gente acaba percebendo que tem muitos imóveis que acabam se deteriorando pela falta de cuidado, né? E faz total diferença na hora da venda um sítio bem cuidado Isso não. e não, sabe? Uhum, ele faz a diferença no fechamento. Tudo. Uhum. Assim, ó, muitas vezes é a mulher que decide, Uhum. né? A compra, né? Poxa, às vezes eu chego num imóvel lá, que era meu, que eu entreguei, assim, ó, um brinco. Chega lá, tá 1 metro de mato. A gente não consegue nem entrar dentro do terreno. Não é questão, porque tu é fresco ou não. Não. Uhum. É o que não tem condição. Aí, às vezes, tem um lugar que tu vai lá num canto que tem uma vista bonita, tem um laguinho, alguma coisa, tu não consegue nem mostrar isso pro cliente. Então, dificulta a venda. A esposa chega lá, não consegue circular, as crianças, né? Olha só, né? Então, Envolve tanta coisa, né? São tantos fatores, né? exatamente. E esse mercado de chácaras, André, não sei se por conta da pandemia, mas talvez até antes, né? Ele é um mercado que cresceu muito nos últimos anos, isso é fato, né? Sim. E esse movimento, ele continua forte? A pandemia foi uma coisa fora da Exatamente, curva, né? eu ia acho que, falar justamente isso aí. acho que todos os imóveis, né? Aconteceu isso, né? Sim. Apartamento, casa, tudo. Mas eu acho que o sítio, André, foi um refúgio, né, Júnior? Eu não sei, eu Exato. percebi pelos nossos clientes, porque eu entrei no mercado imobiliário em 2021, né? Já tinha estourado a pandemia, mas ainda tinha alguns imóveis que estavam
começando a subir. E aí eu percebi que dali 2022, 23, deu uma acelerada muito grande nos sítios, né? Pela questão, acho, de refúgio, não sei. Sim, na época que eu estava fazendo um empreendimento, eu geralmente faço aí cerca, portão, terraplanagem, jardim, entrego 100%, né? É verdade. Na época, não dava nem tempo de fazer a cerca, porque a gente é pequenininho, a gente já começou a anunciar para rodar o negócio, né? Botava um piquete aqui, outro lá, ó, batia uma foto que aparecia até no Rio, já vendia tudo, Ó. sabe? Então, essa época ali, eu sempre falo, meu Deus, se aquela época é que eu tava começando e ainda tava engatinhando, mas se pudesse ter acelerado, vendia tudo, sabe? Mas faz parte do processo. Mas foi tudo também aprendizado, né, Tudo André? aprendizado. Às vezes tu poderia acelerar, pegar aí um investidor, Isso. às vezes dar o passo maior que a perna, porque às vezes Isso, era o momento, né? a gente. E tu entende que ali tem muitos locais que são o local que vende, né? Sim. Então, tipo assim, eu tive o prazer de conhecer um imóvel seu lá no Ribeirão Cascudo, acho que é isso, lá em Apiúna, né? Sim, sim. E é um local muito lindo. É um local que tem uma visão, assim, panorâmica linda, maravilhosa, que eu acho que é difícil de replicar isso, Sim. né? Então lá eu não sei quantos lotes tu fez na época lá, mas 10. acho que foi alguma coisa Vendeu assim, bem? né? Sim. Lá também vendeu muito bem. E era no alto, assim, um local muito bonito. Então, Dá tipo, 24 quilômetros do centro da cidade, né? O pessoal até chamava de louco, né? Quem que vai comprar? E olha só, cara, a maioria dos clientes são do Meu Deus. litoral e de Blumenau. É quem compra já quer o refúgio, né? Sim. Então, a gente sempre. Esse negócio da gente medir os outros pela nossa régua também, né? não, É, não faz cara, sentido, a né? gente que viaja bastante aí, É. né, a nossa região aqui tem sítio bonito e tem gente para comprar em tudo quanto é canto, gente. Aproveitar o gancho, né? Só para dar um exemplo, né? Eu acho que 20 mil metros quadrados lá em Camboriú deve estar Hum, R$ 1 milhão, sim, por baixo, né? Mas deve ser mais. Quanto? Muito. Qual área? Em Camboriú. Ah, Camboriú. Ah, Camboriú. Balneário. Não, já- Balneário. Não, Camboriú, assim, qualquer coisinha É, lá já deve ser mais de 1 é milhão. caro. Então, tu imagina, a pessoa tá lá e tem um terreno aqui em Apiúna. Beleza, dá 150 km. Mas compra às vezes por 130 mil, teve Sim. terreno lá em cima, 160. E ela vai uma 200. vez por mês, no máximo? Isso. Então acaba sendo Uhum. vantajoso, sabe? Faz uma casa ali, né? É, Aí já vem e na não tem só sexta-feira. Apiúna, né? A gente tem Sim, várias cidades aí eu dou- que, né? Tu fala bastante de Apiúna, mas eu sei que tu tens muitas áreas em Sim. outras cidades, tanto é que a gente já negociou. E isso é legal trazer para nossa audiência qualificada aqui dos imobiliários de plantão, porque a Líder Imobiliária, que é a nossa patrocinadora, nossa apoiadora aqui desde o início do Imobcast, ela faz justamente isso, que é trazer pessoas especialistas em outras áreas para dentro do grupo para fazer parceria. Então tá aqui o Ricieri, que é nosso corretor, que não vai me deixar mentir, que já fez negócio com o André Couda. Exatamente. Né? O André é o nosso especialista em áreas rurais aí na região do Médio e Alto Vale, e ele entende muito disso. Ele está aí para nos apoiar, nos assessorar. Então a Líder Imobiliária ela tem esse know-how porque ela tem essa estrutura de além dos corretores de imóveis especialistas para fazer negócios de valor para você, tem os parceiros de valor. Como o André Couda que está aí, já conseguiu área para compensação, depois nós vamos falar disso, já conseguiu área para sítio, área para produção. Por quê? Porque ele está lá imerso nesse dia a dia, né, nesse mercado mais focado e nichado, e a Líder Imobiliária é a ponte que aproxima os compradores dos vendedores. Líder Imobiliária, negócios de valor. Isso aí. E agora nós vamos trazer a informação da nossa parceira Óptica e Relojoaria Marrota, seus óculos prontos em 20 minutos. A Óptica Marrota está localizada em Dayal, Timbó, Brusque, Jaraguá do Sul, Rio do Sul, Blumenau com 2 lojas e Joinville. A Óptica Marrota tem desde óculos, relógios, joias, semijoias e tudo para você presentear ou para seu uso pessoal. Entre em contato com a Óptica Marrota e tenha seus óculos prontos em até 20 minutos. É isso? Esses não são os nossos apoiadores. Tu tinha um isso aí. recadinho. Do Imóvel na Praça? Posso Exatamente. fazer? Eu acho que é Então tá. importante. Galera, prestem atenção nesse convite muito importante, tá? A gente estava falando da Imobiliária Líder também. A Líder está confirmada na segunda edição do evento Imóvel na Praça aqui em Dayal, pessoal. Dia 8 de agosto. Você, eu não sei em que momento que está assistindo esse episódio,
mas no dia 8 de agosto, em frente à praça da prefeitura, tá? Teremos um evento bem bacana, bem lindo, juntamente com o Rock na Praça, Júnior. Depois de muitos anos, a prefeitura está reativando aí o Rock na Praça, então vai ser um evento que vai ter o Imóvel na Praça, com mais de 15 imobiliárias lá, com mais de 2.500 oportunidades de negócio, vai ter sítios, imóveis na planta, terrenos, casas, enfim, Minha Casa Minha Vida. Então, as 15 maiores imobiliárias da região aqui, da cidade, na verdade, vão estar participando desse Imóvel na Praça. Então, convidar todo mundo que está assistindo aí, quiser lá conversar com a gente, trocar uma ideia, né? Vai ter um evento bonito também durante o dia, então nós estaremos lá das 9 da manhã até as 16 horas da tarde, pessoal. Então não percam, muitas oportunidades de negócio e a Líder Imobiliária vai estar lá presente também com a barraca. Então não percam. É isso aí. André, vou aproveitar para fazer uma pergunta para ti antes do nosso fechamento desse primeiro episódio. Obviamente, no segundo episódio a gente vai abordar uns temas um pouco mais complexos e um pouco mais profundos aí sobre essa questão das áreas. Mas existe um tamanho mínimo de área que tu procura quando tu quer incorporar, quando tu quer desmembrar em vários... a gente já entende que 20 mil metros é o mínimo, né? Mas beleza, então eu teria que ter 40 para poder fazer dois lotes de 20. Isso. Mas o que realmente é interessante para ti, para a gente fazer conta? Porque eu imagino que além de tu fazer, tu também ensina clientes a fazer a mesma coisa que tu faz. Porque a gente nunca... O pessoal acha que o corretor de imóvel vai comprar tudo. A gente não dá conta de comprar tudo Não. que tem, gente. A gente não, né, não tem capacidade financeira nem tempo para isso. Né? Então, normalmente, o verdade. corretor de imóveis ele é uma ponte entre aquele empresário que quer se transformar num incorporador ou num empreendedor e o cliente que quer vender. Então, tu faz teus negócios, beleza, mas tu também ajuda outras pessoas a fazer. Qual que é a área mágica? Qual que é o número mágico de tamanho de área? Eu acredito que 20 hectares. 20 hectares? 20 hectares. 200 mil metros. Aí você consegue fazer 10 Hum. frações. Só que não é só ter o 20 hectares. Tem uns detalhezinhos aí que muda muito. A gente falou da área total. O que é bom ter? Fundos por rio? Sim, mas o que manda é, por exemplo, ele tá de frente, atestada de frente para uma via pública. Quanto maior, melhor, mas que tenha energia elétrica. Olha só. Porque hoje o problema de fazer os sítios, os maiores problemas, é energia e água. Porque como a gente está falando de áreas rurais, por exemplo, lá em cima do morro, lá, no Cascudo, é uma área muito bonita. Só que a gente está no topo. A dificuldade lá é a água, tá? Então, e lá foi um caso muito bom para mim, porque lá o terreno ele era cortado por 2 vias públicas e É verdade. tinha rede elétrica. Então, esse é um ponto muito importante. E lá tinha uma nascente de água boa, que daí eu consegui captar essa água e distribuir com bombas para alimentar os sítios, né? Então, tu já está deixando algumas pedras no caminho aí para o nosso imobiliário de plantão que está ouvindo. Então, eu quero empreender nesse ramo de fazer mini sítios, né? Então, o que eu tenho que ver? A área total, beleza, 200 mil metros, fechou, check. O terreno é grande, dá para fazer 10 de 20 mil. Isso. Testada, quanto de frente ele tem para a rua pública? Ele tem que ter frente, porque não adianta o terreno ser Sim. encravado que tu não Sim. consegue Não desmembrar. tem acesso. Para também. desmembrar em 10, tem que ter, no É. mínimo, né? Daí depende do plano diretor ali, 12, Isso. 20 de frente cada um. O ideal é a rua pública cortar o terreno no meio. Que daí tu faz 5 para cada lado. É verdade. Eu tô deixando só o ouro aí, cara. Isso aí foi ao longo dos Ao anos longo dos anos tu batalhando e aprendeu. vendo o que era certo e errado. Água e infraestrutura de energia elétrica. Isso. Isso também é importante. Isso. E documentos, Legal. senão tu não vai conseguir Documento, vender depois. A água ainda assim, às vezes, alguns tem que ver, poço resolve. Mas não é todo lugar que dá uma água boa, né? E quando a gente fala de uma altitude muito grande, um poço pode custar muito caro. E energia também é um problema, porque não é só fazer que nem no loteamento, né? A gente vai ali, faz 300 metros de rede e contempla, às vezes, sei lá, 30, 40 lotes. E lá, às vezes, tu tem que fazer quilômetros de rede, porque tá longe passando a rede, sabe? Então, tem que cuidar, tem muito terreno Muita bom pegadinha também. aí no Ouro de mercado, tolo. grande, barato, mas quando tu vai ver só de água e luz para te colocar lá, Olha só, É isso você, aí. imobiliário de plantão. Você sabe o que é AD Corpus ou AD Mensuram?
Essa cláusula é importantíssima num contrato de venda de imóvel rural, que a gente vai explicar no segundo episódio. Outra coisa, onde é que mora André? Ele mora num apartamento ou mora num sítio? Vamos descobrir isso no próximo episódio. É isso aí, pessoal. Outra coisa, o mato, Ricieri. Ah, porque o meu terreno tem mato, vale um monte. Ah, o meu terreno tem um monte de árvore. Vamos desmistificar essa questão de reflorestamento, de área de mata nativa, de 40%, o que que é esse CAR, se eu posso, se eu não posso desmatar. Tudo isso a gente vai trazer no segundo episódio com o André Kolda. É isso aí, pessoal. Fiquem ligadinhos. Então, até o próximo episódio. Encerramos aqui o 73º episódio e no próximo episódio mais novidades aí, bastante Exato. história para contar. É isso aí, pessoal. Beleza? Até o próximo. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.